Aquela moça humilde que estava ali como garçonete faz algo que poucos conseguem fazer por alguém. Cuida de idosa sem pedir nada em troca. A senhora que sofria com Parkinson era mãe de um bilionário sem saber que estava sendo observada. O que aconteceu depois é inacreditável. A atitude desse bilionário mudou tudo. Ela estava servindo as mesas em um pequeno restaurante quando percebeu, em um canto discreto, uma senhora sozinha, com as mãos trêmulas e dificuldade para se alimentar. Mesmo com o salão cheio e vários pedidos acumulados, algo naquela cena chamou sua atenção. Com delicadeza e carisma, a jovem se aproximou. "A senhora está bem?" A idosa, com a voz fraca, respondeu: "Eu tenho Parkinson, por isso não consigo comer direito." A garçonete respirou fundo. Estava sobrecarregada de trabalho, mas não pensou duas vezes. Tomou uma decisão silenciosa, movida apenas pela empatia. "Espere um momento. Vou buscar uma sopa para a senhora." Enquanto ajudava Dona Helena com cuidado, perguntou se havia alguém acompanhando-a. A idosa começou a responder, mas antes que terminasse, um homem, parado à distância, observava cada gesto atentamente. Era Guilherme, seu filho. Um detalhe que a jovem não sabia. Ele era um dos homens mais ricos da região. E aquela simples atitude de bondade estava prestes a mudar tudo. O salão barulhava com o tilintar de talheres e conversas sobrepostas, quando Lara percebeu a senhora no canto. Entre a mesa 8, que reclamava da demora, e o pedido do 4, que ainda não saíra da cozinha, algo a fez parar. Uma mulher idosa, sozinha, de mãos trêmulas sobre a toalha branca, olhando para o prato como se ele fosse um desafio intransponível. Lara tinha 23 anos, 2 empregos e uma conta de aluguel atrasada. Não tinha tempo sobrando, não tinha energia sobrando, mas tinha algo que nenhuma conta bancária consegue comprar, e foi exatamente isso que a fez se aproximar. "A senhora está bem?" A voz saiu baixa, quase um sussurro para não constranger. A idosa levantou os olhos, aqueles olhos cansados de quem já pediu ajuda muitas vezes e nem sempre foi atendida, e respondeu com uma dignidade que machucava de ver: "Eu tenho Parkinson, por isso não consigo comer direito." Lara assentiu devagar, não com pena, com reconhecimento. Ela sabia o que era depender de alguém. Sabia o que era a vergonha silenciosa de não conseguir fazer sozinha aquilo que os outros fazem sem pensar. Sua avó havia passado pelos mesmos anos difíceis antes de partir, e aquela memória atravessou o peito dela como uma corrente. "Espere um momento. Vou buscar uma sopa para a senhora." Voltou em menos de 4 minutos. Enquanto os outros clientes tamborilavavam os dedos com impaciência, Lara puxou a cadeira ao lado de Dona Helena e começou a ajudá-la com aquela calma que só existe em quem genuinamente não está atuando. Não estava performando bondade. Estava sendo boa. "Tem alguém que vai vir buscar a senhora?" Dona Helena abriu a boca para responder, mas antes que as palavras chegassem, algo mudou no ar do restaurante. Do lado oposto do salão, apoiado discretamente contra a parede próxima à saída, um homem observava. Ele havia chegado há 14 minutos. Havia pedido um café que mal tocou. Seus olhos não saíam daquela mesa do canto desde que Lara se sentou. Guilherme Costa tinha 41 anos, 3 empresas no interior do estado e uma reputação construída à base de frieza e eficiência. As pessoas ao redor dele costumavam dizer que ele havia esquecido como ser gente depois que ficou rico. Ele nunca rebatia. Deixava falarem. Mas naquele momento, com os braços cruzados e o café esfriando, algo que ele achava ter perdido estava voltando com força. Sua mãe sorria. Não o sorriso educado de quem agradece por obrigação. O sorriso real, daquele que sobe até os olhos. Há quanto tempo ele não via aquele sorriso? Ele ficou parado, observando. E enquanto observava, um pensamento incômodo começou a se formar. Quantas vezes sua própria equipe havia ignorado Dona Helena em eventos, jantares, reuniões? Quantas vezes assistentes bem pagos haviam desviado o olhar daquela mão trêmula segurando um copo? Todos sabiam quem era a mãe do patrão. Nenhum havia feito o que aquela garçonete desconhecida fez por instinto.
Quando Lara finalmente se levantou para voltar ao trabalho, Dona Helena segurou seu pulso com aquela firmeza surpreendente que às vezes aparece nas mãos de quem parece frágil. Como você se chama, minha filha? Lara. Lara. Que nome bonito para uma alma bonita. A jovem sorriu, sentiu o calor subir no rosto e foi atender a mesa 8 antes que o cliente perdesse a paciência de vez. Não olhou para trás, não sabia que estava sendo observada. E era exatamente isso que tornava tudo mais valioso. Guilherme se aproximou da mãe assim que Lara virou as costas. Sentou onde a garçonete havia sentado e ficou olhando para o prato quase vazio, com uma expressão que ele próprio não saberia nomear. Ela é funcionária aqui há muito tempo? Perguntou a mãe. Dona Helena deu de ombros com a leveza de quem não sabe e não precisa saber. Ela só foi gentil, Guilherme. Às vezes é tudo o que a gente precisa. Ele não respondeu, mas chamou o gerente. O que Guilherme descobriu nos 15 minutos seguintes abalou algo dentro dele que o dinheiro havia anestesiado por anos. Lara trabalhava naquele restaurante havia 18 meses. Chegava antes de todos, saía depois de todos. Nos fins de semana fazia bicos de entrega para complementar o salário. Morava com uma colega de quarto num apartamento pequeno no bairro mais barato da cidade. Sem reclamação registrada, sem falta injustificada. E ainda assim, tratava uma senhora desconhecida com mais atenção do que a maioria das pessoas trata os próprios familiares. Guilherme ficou sentado por mais um tempo depois que a mãe terminou a refeição. Quando Lara passou pela mesa para limpar, ele a chamou com uma voz que não era a de executivo. Era de alguém que ainda estava tentando encontrar as palavras certas. Você conhecia minha mãe antes de hoje? Lara franzou a testa. Não. Por quê? Porque você cuidou dela como se conhecesse. Ela piscou sem entender onde aquilo iria chegar. Ela precisava de ajuda. Era o que eu tinha para oferecer. Guilherme tirou um cartão do bolso. Simples, sem ostentação. Apenas um nome e um número. Me liga amanhã. Tenho uma proposta de trabalho para você. Lara olhou para o cartão. Olhou para o homem. Olhou de volta para o cartão. E então fez algo que Guilherme não esperava. Colocou o cartão de volta na mesa com delicadeza. Com todo o respeito, eu não fiz aquilo para ganhar nada. Obrigada, mas não preciso. Ele ficou parado. E pela primeira vez em muito tempo, alguém havia recusado algo que ele oferecia. Você teria aceitado ou recusado aquela proposta no lugar de Lara? Ela caminhou de volta para a cozinha, sem saber que havia acabado de despertar algo que nenhum negócio, nenhuma meta e nenhuma conquista material havia conseguido despertar em Guilherme Costa em mais de uma década. Naquela noite, Dona Helena ligou para o filho antes de dormir. Guilherme, você sabe o que sua empresa mais precisa? O quê, mãe? De mais pessoas que ajudam sem saber que estão sendo observadas. Ele não dormiu bem. Ficou olhando para o teto pensando na expressão de Lara quando colocou o cartão de volta na mesa. Havia ali uma combinação rara que ele havia aprendido a não procurar mais. Orgulho sem arrogância. Dignidade sem amargura. Na manhã seguinte, ele voltou ao restaurante. Lara estava lá. Claro que estava. Desta vez, ele não levou o cartão de visita. Levou a mãe, uma proposta diferente e uma humildade que custou 41 anos para aprender. Você disse que não queria trabalhar para mim, ele disse quando se aproximou. Então, deixa eu mudar a pergunta. Você toparia trabalhar com a minha mãe? Ela precisa de alguém de confiança, não de uma cuidadora qualquer, de alguém que a trate como gente. Dona Helena estava ao lado dele, com aquele sorriso que subia até os olhos. Lara respirou fundo. Desta vez, não devolveu nada. E aquela decisão, tomada num restaurante barulhento na hora do almoço, mudaria a vida das duas mulheres de formas que nenhuma delas ainda conseguia imaginar. Será que bondade genuína ainda tem lugar num mundo movido por interesse? O que aconteceu depois provou que sim, mas não sem custo. Porque o que ninguém sabia ainda, nem Lara, nem Guilherme, nem a própria Dona Helena, era que aquele encontro tinha uma camada que nenhum dos três havia percebido. E quando essa camada viesse à tona, tudo que havia sido construído em cima da confiança
seria testado com uma brutalidade que a gentileza sozinha não conseguiria assegurar. Guilherme voltou naquela manhã sem avisar. Entrou pelo mesmo salão, sentou na mesma mesa do canto, pediu o mesmo café que não ia tomar. Era um homem acostumado a controlar cada variável de cada situação. Mas havia algo naquele ambiente simples, com cheiro de pão assado e barulho de cadeiras arrastando, que o desarmava de um jeito que seus escritórios envidraçados nunca conseguiram. Lara o viu chegar. Sentiu o estômago apertar. Não de medo. De algo mais complicado que medo. Era a sensação de que aquele homem representava uma mudança. E mudança, para quem construiu estabilidade no esforço e não na sorte, sempre carrega um risco embutido. Ela terminou de servir a mesa 3 antes de se aproximar. Quando chegou, Dona Helena já estava sorrindo daquele jeito que preenchia o espaço. Bom dia, Lara. Bom dia, Dona Helena. Guilherme observou as duas se cumprimentarem como velhas conhecidas. 24 horas. Em menos de 24 horas, sua mãe havia decorado o nome, o rosto e aparentemente já nutrindo algo que ele reconheceu com um aperto no peito. Afeto. Sua mãe não criava afeto com facilidade. Havia anos que ele tentava entender por que ela se fechava para as cuidadoras contratadas, para as enfermeiras bem treinadas, para as pessoas pagas justamente para estar ali. E então aparecia uma garçonete num dia qualquer e em 15 minutos conseguia o que nenhum profissional havia conseguido em meses. Você me disse ontem que não queria trabalhar para mim. Guilherme começou com a voz mais cuidadosa do que de costume. Eu ouvi isso e entendi. Lara esperou, não preencheu o silêncio com educação falsa. Então estou aqui com uma proposta diferente. Não é uma vaga na empresa. É algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais importante para mim do que qualquer contrato que eu já assinei. Dona Helena pousou a mão trêmula sobre a toalha com aquela paciência de quem já viveu o suficiente para saber que as coisas importantes não precisam ser ditas com pressa. Minha mãe precisa de companhia, ele continuou. Não de supervisão, não de protocolo, de presença. Alguém que tome café com ela de manhã, que vá com ela ao médico sem tratar aquilo como uma obrigação, que a ouça falar das mesmas histórias sem demonstrar impaciência. Lara cruzou os braços lentamente. Não em defesa, em reflexão. Por que eu? Você não me conhece. Você está certa. Não conheço. Ele fez uma pausa. Mas vi você ontem. E vi uma coisa que não se ensina em nenhum curso e não se compra com nenhum salário. O que foi? Você não olhou para minha mãe esperando ser recompensada. Você nem sabia que eu estava ali. O salão continuava seu ritmo ao redor deles. Uma criança derrubou um copo na mesa do fundo. Um casal discutia o cardápio em voz baixa. O mundo não havia parado para aquela conversa. Mas para Lara, naquele momento, tudo estava muito quieto por dentro. Ela pensou na avó. Pensou nas mãos trêmulas que havia segurado nas últimas semanas antes do fim. Pensou em quantas vezes havia chegado em casa depois do turno duplo e ficado olhando para o teto perguntando se havia alguma versão da vida onde o esforço e a bondade chegassem a algum lugar. Qual seria o trabalho, exatamente? Guilherme respirou. Era a primeira pergunta que ela havia feito sobre a proposta. Não sobre o salário. Sobre o trabalho. Acompanhar minha mãe. Manhã e tarde. De segunda a sexta. Fins de semana livres, salvo se ela precisar de algo pontual. Você continuaria morando onde está, ou, se preferir, há um quarto disponível na casa dela. Sem obrigações além de estar presente e ser quem você já é. Dona Helena sorriu sem olhar para o filho. Estava olhando para Lara. E o salário? Ele disse um número. Lara piscou. Era o triplo do que ela recebia somando os 2 empregos. E foi exatamente aí que algo se partiu levemente dentro dela. Não de alegria, de desconfiança. Porque Lara havia aprendido, da forma mais dura possível, que quando algo parece bom demais para alguém como ela, geralmente é uma cláusula escondida. Por que tanto? Guilherme não desviou o olhar. Porque minha mãe vale isso. E porque quero que você fique por escolha, não por necessidade. Dona Helena tossiu suavemente e sem cerimônia disse:
Lara, posso te contar uma coisa? As duas mulheres se olharam. Guilherme ficou quieto. Havia algo no tom da mãe que ele conhecia. Era o tom que ela usava quando ia dizer algo que não havia dito antes. Você me lembrou alguém ontem. Muito. Quem? Uma menina que trabalhou comigo há muitos anos. Antes de eu ficar doente. Antes de tudo isso. Ela fez um gesto vago com a mão trêmula que abrangia o filho, a riqueza, a vida que havia se tornado. Essa menina tinha exatamente o seu jeito. Ajudava sem pedir licença, sem esperar aplauso. Lara esperou. O nome dela era Clara. Algo no ar mudou. Não visivelmente. Mas mudou. Guilherme olhou para a mãe com uma expressão que Lara não soube interpretar. Não era surpresa. Era algo mais antigo. Como se aquele nome tivesse sido guardado num compartimento que havia muito não era aberto. Mãe, deixa eu terminar. Dona Helena disse com aquela firmeza suave que os doentes às vezes desenvolvem, como se soubessem que o tempo para dizer as coisas importantes é finito e não pode ser desperdiçado com interrupções. Clara sumiu um dia, sem explicação, e eu nunca soube por quê. Ela pausou. Até hoje me pergunto o que aconteceu com ela. Lara sentiu algo estranho na espinha, uma estranheza que ela não conseguia nomear ainda. E você disse que eu a lembro? No rosto, não. Dona Helena a olhou com cuidado. No jeito. Guilherme estava com os olhos baixos. E Lara, que havia entrado naquele dia preparada para dizer não com educação e seguir em frente com a vida que conhecia, percebeu que havia algo naquela história que ainda não havia sido contado. Algo que o filho sabia. Algo que a mãe estava tentando, com a delicadeza de quem carrega um peso há anos, finalmente colocar para fora. O nome Clara ficou pairando sobre a mesa como fumaça. E quando Lara abriu a boca para perguntar quem era Clara, o celular de Guilherme tocou. Ele olhou para a tela e a expressão dele endureceu de um jeito que não combinava com o homem que havia estado ali 1 minuto antes. Preciso atender. Ele se levantou. Me dá 1 minuto. Saiu em direção à calçada com passos rápidos. Dona Helena acompanhou o filho com os olhos até ele sumir pela porta. Depois olhou para Lara com uma expressão que era ao mesmo tempo cansada e decidida. Ele não gosta que eu fale sobre Clara. Por quê? A idosa respirou fundo. As mãos tremeram um pouco mais do que antes. Porque Clara era a mãe dele. O salão continuava seu barulho normal. Pratos, vozes, cadeiras. O mundo não havia recebido o memorando de que acabava de ser virado de cabeça para baixo. Lara ficou parada diante de Dona Helena por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. A frase havia pousado sobre ela com um peso que ela não estava preparada para carregar. Clara era a mãe dele. A senhora está me dizendo que Guilherme é adotado? Dona Helena balançou a cabeça levemente. Não exatamente. Eu o criei desde os 3 anos. Clara era minha funcionária. Uma menina humilde, inteligente, que trabalhava na minha casa quando eu ainda tinha saúde e dinheiro suficiente para manter uma equipe. Ela pausou, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que palavras erradas causam estragos que não se desfazem. Ela engravidou. O pai da criança nunca assumiu. E quando Guilherme tinha 3 anos, Clara simplesmente desapareceu. Desapareceu como? Foi trabalhar numa manhã e não voltou. Sem bilhete, sem ligação, sem explicação. Os olhos de Dona Helena desceram para as próprias mãos. Eu fiquei com o menino. O que mais eu podia fazer? Ele chorava pelo nome dela toda a noite durante meses. Lara sentiu a garganta apertar. E nunca encontraram ela? Eu procurei. Por anos procurei. A voz da idosa ficou mais baixa. Mas Guilherme, quando cresceu, quando ficou mais velho e entendeu o que havia acontecido, pediu para eu parar. Disse que quem vai embora assim não merece ser encontrado. Havia uma dor antiga naquelas palavras. A dor de uma criança que havia transformado o abandono em raiva para conseguir seguir em frente. Lara conhecia esse mecanismo. Havia visto em pessoas próximas. Havia sentido algo parecido, em doses menores na própria vida. E a senhora nunca parou de procurar de verdade, parou? Dona Helena levantou os olhos. E neles havia uma resposta que não precisava de palavras.
Foi nesse momento que Guilherme voltou do lado de fora. Guardou o celular no bolso com um movimento tenso, e quando viu a expressão das duas mulheres, soube imediatamente o que havia sido dito na ausência dele. O rosto fechou. Não de raiva, de algo mais profundo e mais difícil de resolver do que raiva. Mãe, ela ia saber de qualquer jeito, Guilherme. Não era para agora. Quando era para ser? Dona Helena perguntou com aquela serenidade que só existe em quem já não tem paciência para adiar o essencial. Você carrega isso faz 40 anos. Isso é tempo suficiente. Ele ficou de pé ao lado da mesa sem sentar. Era um homem que controlava negociações, que tomava decisões que moviam dinheiro e emprego e futuro de dezenas de pessoas. E ali estava paralisado diante de uma conversa que ele havia passado a vida inteira tentando não ter. Lara olhou para ele e pela primeira vez não viu o bilionário. Viu o menino de 3 anos que havia chorado pelo nome de uma mãe que não voltou. Você não precisa me contar nada, ela disse com cuidado. Isso não é da minha conta. Não, ele respondeu. E havia algo na voz dele que era ao mesmo tempo concordância e contradição. Mas minha mãe escolheu te contar. E quando ela escolhe algo, raramente está errada. Ele finalmente sentou. Ficou olhando para o café frio por um longo momento. Eu encontrei Clara. Dona Helena ficou absolutamente imóvel. Quando? A voz saiu quase sem som. Há 3 anos. O silêncio que veio depois daquilo tinha textura. Era denso, carregado, do tipo que machuca ficar dentro. 3 anos. Dona Helena repetiu devagar, como se estivesse testando o peso de cada palavra. Você sabia há 3 anos e não me disse nada. Eu sabia que te machucaria. Guilherme, a voz dela não era de acusação. Era de alguém que está muito cansado de ser protegido de coisas que tem o direito de saber. Me machucar era minha escolha de fazer, não sua. Lara percebeu que estava segurando a respiração. Soltou o ar devagar, tentando se tornar invisível sem sair da mesa, porque havia algo acontecendo ali que era frágil demais para ser interrompido. Ela está bem? Dona Helena perguntou. Guilherme demorou para responder. E nessa demora, havia uma resposta que ainda não era resposta, mas já doía. Ela está viva, ele disse. Mas a situação dela é complicada. Complicada como? Ele olhou para Lara antes de responder. E Lara não entendeu aquele olhar na hora. Só entenderia depois, quando tudo que estava guardado debaixo daquela história viesse à superfície de uma vez. Ela está doente. Pausa. E ela está sozinha. E ela... Ele parou no meio da frase como se as próximas palavras precisassem de uma coragem que ainda estava sendo reunida. Ela passou os últimos anos tentando me encontrar também. Dona Helena fechou os olhos. Lara olhou para a tira-mesa, para o café, para as mãos trêmulas da idosa que agora tremiam por razões que não tinham nada a ver com o Parkinson. Por que você não me contou? Dona Helena perguntou sem abrir os olhos. Porque eu ainda não sei o que sinto. A resposta saiu bruta, sem polimento, como as respostas verdadeiras costumam sair. Porque uma parte de mim ainda é aquele menino que esperou ela voltar e ela não voltou. E outra parte... Ele parou. Outra parte o quê? Outra parte entende que talvez ela não tenha ido embora por escolha. O salão ao redor deles continuava sua vida normal. Uma garçonete nova, que Lara nem havia notado entrar, estava tentando dar conta das mesas que Lara havia abandonado sem perceber. Ninguém havia chamado sua atenção para isso ainda. Ninguém parecia se importar. Lara se importava com muita coisa naquele momento, mas não com as mesas. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, e só depois de perguntar percebeu que havia entrado na conversa sem ser convidada. Guilherme a olhou, não com irritação, com algo que parecia alívio, como se a pergunta de uma pessoa de fora tornasse mais fácil dizer o que havia guardado dentro. Quando encontrei Clara, ela me contou o que aconteceu naquela manhã em que foi trabalhar e não voltou. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Ela não foi embora por vontade própria. Dona Helena abriu os olhos. Alguém a mandou embora. Ele continuou. Alguém que tinha interesse em que ela sumisse, em que eu nunca a encontrasse, em que a história ficasse enterrada do jeito que ficou por 40 anos. O silêncio voltou. Mas desta vez era diferente.
Era o silêncio de antes de uma tempestade. Quem? Dona Helena perguntou. E Guilherme olhou para a mãe com uma expressão que Lara nunca havia visto em ninguém. Era a tal expressão de quem está prestes a dizer algo que vai quebrar alguma coisa que não tem conserto, mas que precisa ser dito assim mesmo. Alguém que você conhece muito bem, mãe. Dona Helena não piscou. Era como se o corpo dela soubesse, antes da mente aceitar, que o que viria a seguir exigiria toda a firmeza que ainda lhe restava. As mãos sobre a mesa pararam de tremer. Não porque o Parkinson havia recuado, mas porque existe um tipo de tensão que anestesia tudo o mais. Fala, ela disse. Uma palavra. Seca, sem ornamento. Guilherme respirou fundo. Lara percebeu que ele havia ensaiado aquele momento. Não as palavras exatamente, mas a coragem para chegar até elas. E mesmo assim, agora que o momento havia chegado, as palavras resistiam. Quando encontrei Clara 3 anos atrás, a primeira coisa que ela me perguntou foi se eu sabia que ela havia tentado voltar. Dona Helena não disse nada. Ela me contou que naquela manhã, quando foi trabalhar e não voltou, não foi porque quis ir. Foi porque quando chegou ao portão da sua casa, foi impedida de entrar. Ele pausou. Por Rodrigo. O nome caiu sobre a mesa como algo pesado e irreversível. Rodrigo, o irmão de Dona Helena. O homem que havia administrado as finanças da família por décadas. O homem que Guilherme havia chamado de tio durante toda a infância. E que havia morrido há 6 anos carregando, ao que tudo indicava, muito mais do que qualquer um suspeitava. Dona Helena fechou os olhos por um longo segundo. Continue. Rodrigo disse a Clara que se ela entrasse naquela casa, se tentasse ver o menino uma única vez, ele se encarregaria de garantir que ela nunca mais encontrasse trabalho em lugar nenhum da cidade, que contaria que ela havia roubado da família, que destruiria qualquer chance que ela tivesse de reconstruir a vida. A voz de Guilherme era controlada, mas por baixo do controle havia algo que vibrava com a frequência surda de uma raiva muito antiga. Ela tinha 22 anos. Estava sozinha. Tinha medo. Ela foi embora. Dona Helena disse, mais para si mesma do que para alguém. Ela foi embora porque alguém a ameaçou. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Dona Helena abriu os olhos, e neles havia uma expressão que Lara não esperava ver. Não era choque, era reconhecimento. O tipo doloroso de reconhecimento que acontece quando uma peça que sempre esteve faltando finalmente aparece, e você percebe que o quebra-cabeça que você achava que entendia tinha uma forma completamente diferente. Eu sempre achei estranho. Ela disse devagar. Rodrigo foi quem me convenceu a não procurar mais. Disse que mulher que abandona filho não merece ser encontrada. Disse que era melhor para você esquecer. Ela parou. Eu confiei nele. Eu sei. Ele era meu irmão. Eu sei, mãe. O silêncio que veio depois tinha a qualidade específica do luto. Não pelo morto, que já havia partido, mas pela versão do passado que havia acabado de morrer também. Aquela versão onde Clara havia escolhido ir embora, onde o abandono havia sido uma decisão, onde a dor de um menino de 3 anos havia tido uma causa simples, ainda que cruel. Nada disso era verdade. E descobrir isso décadas depois, quando não há mais nada a fazer, nem ninguém a confrontar, tem um sabor particular de injustiça que não encontra saída. Lara olhou para as mãos de Dona Helena sobre a mesa. Estavam tremendo de novo. Mas era um tremor diferente agora. Onde ela está? A idosa perguntou. Numa cidade a 4 horas daqui. Ela vive sozinha. Trabalhou a vida inteira em empregos pequenos. Nunca se casou, nunca teve outros filhos. Guilherme olhou para a toalha da mesa. Ela perguntou de você. Foi a segunda coisa que perguntou. Logo depois de perguntar sobre mim. Dona Helena levou a mão trêmula até a boca. Ela perguntou se a senhora ainda estava viva. Foi aí que a compostura de Dona Helena, aquela compostura construída com décadas de dificuldade e doença e perdas acumuladas, cedeu. Não com um choro escandaloso, com um tipo silencioso e devastador de choro que acontece quando o corpo finalmente libera algo que estava represado há tempo demais. Lara se levantou instintivamente,
Foi até o balcão, voltou com um copo de água e um guardanapo sem que ninguém pedisse. Colocou os dois diante de Dona Helena com a mesma naturalidade de quem cuida sem precisar de instrução. Guilherme observou esse gesto. E algo nele, alguma resistência que havia durado 3 anos, começou a ceder também. Por que você demorou tanto para me contar? Dona Helena perguntou depois de alguns instantes, com a voz ainda úmida. Porque quando encontrei Clara, eu ainda estava com raiva. Ele disse com uma honestidade que parecia custar caro. Mesmo depois de entender o que havia acontecido, mesmo depois de saber que ela não havia escolhido ir embora, ainda havia uma parte de mim que queria que ela fosse culpada. Porque é mais fácil ter raiva do que ter saudade. Lara reconheceu aquilo. Reconheceu fundo, num lugar que ela raramente deixava ser tocado. E agora? Dona Helena perguntou. Ainda tem raiva? Guilherme demorou para responder. Quando o fez, a resposta veio de um lugar mais honesto do que qualquer coisa que ele havia dito até então. Agora eu tenho medo. De quê? De que seja tarde demais. Ele olhou para a mãe. Ela está doente. Não sei quanto tempo há. E eu passei 3 anos sabendo onde ela estava. E não fazendo nada, porque ainda não havia terminado de me preparar para sentir o que eu ia sentir quando visse ela de novo. Dona Helena o olhou por um longo momento. Depois, olhou para Lara. E havia naquele olhar uma pergunta que não era sobre Clara, não era sobre Rodrigo, não era sobre o passado. Era sobre o presente. Você aceita o trabalho? Ela perguntou para Lara. Lara piscou. Não havia esperado que a conversa voltasse para isso. Não agora. Não depois de tudo que havia sido dito. Dona Helena, eu preciso ir até ela. A idosa disse com simplicidade. Guilherme vai me levar, mas eu preciso de alguém que venha junto. Alguém em quem eu confie. Ela olhou para Lara com aquela direteza suave que era sua marca. Em 24 horas confiei mais em você do que em pessoas que conheço há anos. Isso não é pouca coisa. Lara olhou para Guilherme. Ele não disse nada, mas havia no rosto dele algo que era, talvez pela primeira vez desde que ela o conhecia, completamente aberto. Sem estratégia, sem controle. Era o rosto de alguém que havia carregado um peso sozinho por tempo demais e estava finalmente disposto a dividir. Ela pensou no turno da tarde. Pensou no aluguel. Pensou na colega de quarto que ia estranhar a ausência. Pensou em todas as razões práticas e sensatas para dizer não. E então pensou em Dona Helena chorando em silêncio com um guardanapo na mão. Pensou em Clara, sozinha numa cidade a 4 horas, sem saber que a resposta para 40 anos de distância estava finalmente a caminho. Quando a gente vai? Lara perguntou. Guilherme fechou os olhos por meio segundo. Quando abriu, havia algo parecido com alívio neles. Amanhã cedo. Lara assentiu. E naquele momento, nenhum dos 3 sabia que a viagem do dia seguinte revelaria um detalhe sobre Clara, que mudaria não apenas o presente de Guilherme, mas a compreensão que Lara tinha sobre a própria história de vida. Porque havia uma razão pela qual Dona Helena havia dito que Clara a lembrava Lara. E não era apenas o jeito. A estrada era longa e reta, daquelas que atravessam o interior sem pressa, ladeadas por pasto e céu aberto. Guilherme dirigia em silêncio. Dona Helena ocupava o banco do passageiro com os olhos voltados para a janela, como se estivesse tentando memorizar cada quilômetro que o separava de algo que ela havia esperado encontrar por décadas sem saber que ainda esperava. Lara estava no banco de trás com uma pequena mochila no colo, e a sensação persistente de que havia entrado numa história que era maior do que ela conseguia ver. Ninguém falou por quase 1 hora. Foi Dona Helena quem quebrou o silêncio, com aquela capacidade dela de dizer as coisas importantes, de um jeito que parecia conversa casual. Você tem família, Lara? Tinha uma avó. Ela foi embora há 2 anos. Mais ninguém? Minha mãe foi embora quando eu era pequena. Ela disse isso sem drama, com a naturalidade de quem já trabalhou tanto aquela dor que ela perdeu os dentes. Não sei onde ela está. Dona Helena virou o rosto da janela e olhou para Lara pelo espaço entre os bancos. Guilherme não tirou os olhos da estrada, mas os dedos dele apertaram levemente o volante. Como era o nome dela?
Dona Helena perguntou. Lara não entendeu a pergunta de imediato. Não entendeu porque aquela seria a próxima pergunta depois do que ela havia dito. Então respondeu com a simplicidade de quem não vê ainda o que está prestes a ver. Clara. O nome dela era Clara. O carro não parou. A estrada continuou reta. O céu continuou aberto. Mas alguma coisa dentro daquele espaço fechado entre 3 pessoas mudou de um jeito que não tinha volta. Guilherme respirou fundo, devagar, de um jeito que era claramente controlado, claramente necessário. Dona Helena ficou absolutamente imóvel. E Lara, que havia dito o nome da própria mãe centenas de vezes na vida, sem que ele significasse nada além de ausência, sentiu pela primeira vez que aquele nome tinha um peso diferente, que havia algo na forma como o silêncio havia respondido a ele. Dona Helena, ela disse devagar, por que a senhora está me olhando assim? A idosa abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Quantos anos você tem? 23. Dona Helena fechou os olhos. Guilherme tinha 41. A conta era simples, cruel na sua simplicidade. Clara havia desaparecido havia 40 anos. Havia ido embora com 22, ameaçada por um homem que queria apagar sua existência daquela família. Havia passado a vida em empregos pequenos, sozinha, sem se casar. Havia tido uma filha de 23 anos. Guilherme, Lara disse com a voz que sai quando o corpo percebe algo antes da mente terminar de processar. Para o carro. Ele parou no acostamento sem questionar. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo que antecede o momento em que a vida se divide em antes e depois. O que está acontecendo? Lara perguntou, mas havia uma parte dela que já sabia. Que havia sabido desde que Dona Helena havia dito que Clara a lembrava não só no jeito, desde aquele detalhe que havia ficado sem explicação, guardado no ar como uma promessa adiada. Lara, Dona Helena disse com uma voz que era ao mesmo tempo a mais gentil e a mais difícil que a jovem havia ouvido na vida. Você me disse que sua mãe foi embora quando você era pequena. Que idade você tinha? 3 anos. A resposta saiu automática. Eu tinha 3 anos. Guilherme apoiou os cotovelos no volante e escondeu o rosto nas mãos. 3 anos. Ele tinha 3 anos quando Clara foi embora. Lara tinha 3 anos quando Clara foi embora. A mesma mulher, a mesma partida, a mesma dor com 2 faces que nunca haviam se encontrado porque alguém havia se certificado de que isso não acontecesse. Não é possível, Lara disse, mas disse com a voz de quem está dizendo exatamente o oposto. Com a voz de quem está reconhecendo algo que o coração já havia reconhecido antes, naquele primeiro momento em que sentou ao lado de uma senhora de mãos trêmulas e sentiu que precisava ficar. Você tem alguma foto dela? Dona Helena perguntou. Lara abriu a mochila com mãos que não estavam firmes. No fundo, dentro de um envelope velho que ela carregava há anos como quem carrega uma ferida que não fecha, havia uma fotografia desbotada. Uma mulher jovem, sorriso tímido, olhos claros. Ela passou o envelope para Dona Helena sem tirar a foto. A idosa abriu com cuidado, olhou, e o que aconteceu no rosto dela naquele momento era a coisa mais próxima de um milagre que Lara havia visto na vida real. É ela, Dona Helena disse. É a Clara. Guilherme não olhou para na foto. Não precisava. Estava olhando para a muda da estrada à frente com os olhos de quem está recalculando tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. Ele havia procurado a mãe por 40 anos dentro de si, naquele lugar silencioso, onde as crianças guardam as pessoas que partem. Havia construído raiva por cima da saudade para não afundar. Havia encontrado Clara 3 anos atrás e ficado parado, com medo de sentir. E enquanto tudo isso acontecia, a irmã que ele não sabia que tinha, estava servindo mesas a 4 horas de distância. Você sabia? Lara perguntou para ele. A voz não era de acusação. Era de alguém que genuinamente precisava saber se o chão sob os pés era sólido ou não. Não, ele respondeu. E havia uma verdade tão crua naquela palavra que era impossível duvidar. Quando a encontrei Clara, ela não me contou que tinha uma filha. Ele parou. Ou talvez não tenha tido coragem ainda.
Ou talvez estivesse esperando o momento certo. O momento certo. Lara repetiu com uma voz que não sabia ainda se queria rir ou chorar. Talvez o momento certo fosse esse. Dona Helena disse com aquela serenidade suave de quem viveu o suficiente para acreditar que algumas coisas não acontecem por acaso. Lara olhou pela janela para o pasto aberto, para o céu imenso, para a da estrada que continuava na direção de uma mulher doente e sozinha, que havia passado décadas tentando encontrar os filhos que havia perdido. Porque eram filhos, plural. E ela não sabia se eles sabiam um do outro. Ou talvez soubesse. Talvez essa fosse exatamente a razão pela qual havia tentado ser encontrada. Ela sabe que você vai? Lara perguntou para Guilherme. Sim. Ela sabe que eu venho junto? Uma pausa. Não. Lara fechou os olhos por um momento. Respirou. Abriu. Então a gente vai. Guilherme ligou o carro. Voltou para a estrada. E os três seguiram em silêncio, mas era um silêncio completamente diferente do que havia sido antes. Não era o silêncio do que ainda não foi dito. Era o silêncio do que está prestes a ser vivido. A 4 horas dali, numa casa pequena que Lara ainda não conseguia imaginar, uma mulher chamada Clara estava esperando. Sem saber que estava esperando por 2 pessoas. Sem saber que a filha que havia deixado para trás havia crescido e se tornado alguém que ajuda desconhecidos sem pedir nada em troca. Sem saber que o menino de 3 anos que havia chorado pelo seu nome havia se tornado um homem que aprendeu a esconder a dor atrás do sucesso. E sem saber que os dois, sem nunca terem se falado sobre ela, haviam herdado exatamente a mesma coisa: o jeito de cuidar sem esperar aplauso. A casa era pequena, não da forma que envergonha, da forma que diz que quem mora ali aprendeu a viver com o essencial e encontrou uma forma de fazer o essencial ser suficiente. Uma fachada simples, uma janela com cortina branca, um vaso de manjericão na soleira que alguém havia regado recentemente, porque a terra ainda estava escura e úmida. Guilherme parou o carro na frente e ficou com as mãos no volante por um momento que era longo demais para ser casual. Lara olhou para a porta da casa com aquela sensação estranha de reconhecer um lugar que nunca visitou, como se o corpo tivesse uma memória que a mente havia perdido. Ela tinha 3 anos quando Clara foi embora. Não havia imagem guardada, não havia voz. Havia apenas um vazio com formato de pessoa. Aquele tipo específico de ausência que ocupa espaço sem explicação. Você está bem? Dona Helena perguntou, olhando para ela pelo espaço entre os bancos. Não sei, Lara respondeu. E era a resposta mais honesta que ela havia dado em muito tempo. Guilherme desceu primeiro. Não por coragem, por necessidade de movimento. De fazer alguma coisa com o corpo enquanto a cabeça ainda não havia terminado de processar o que estava prestes a acontecer. Lara desceu devagar. Ajudou Dona Helena a sair do carro com aquela naturalidade que já havia se instalado entre as duas, como se sempre tivesse estado ali. Os 3 ficaram na calçada por um momento. A porta da casa estava fechada. Por detrás da cortina branca, havia uma luz acesa, fraca, do tipo que fica acesa durante o dia quando a pessoa dentro não tem muita razão para apagar. Guilherme bateu. O silêncio depois da batida durou tempo suficiente para que cada um dos 3 pensasse em alguma coisa diferente. Dona Helena pensava em Rodrigo e no peso de ter confiado no irmão errado. Guilherme pensava nos 3 anos desperdiçados com raiva que poderia ter trocado por isso. Lara pensava numa fotografia desbotada que havia carregado na mochila por anos, como quem carrega uma pergunta sem resposta. Passos do outro lado da porta. Lentos, com cuidado. Os passos de alguém que não tem pressa porque aprendeu que as coisas boas raramente chegam sem aviso e as coisas ruins chegam de qualquer jeito. A porta abriu. Clara tinha 62 anos e parecia carregar cada um deles com uma dignidade que não dependia de nada externo para existir. O cabelo estava grisalho, cortado simples. O rosto tinha as marcas do tempo e de algo além do tempo. Aquele tipo de cansaço que não vem de trabalho, mas de espera. Os olhos eram claros. Os mesmos olhos da fotografia desbotada. Os mesmos olhos de Lara. Clara olhou para Guilherme primeiro. E o que aconteceu naquele olhar
Era impossível de descrever com precisão, porque era feito de coisas que não cabem em palavras. 40 anos de ausência tentando se resolver em segundos. Um filho adulto no lugar do menino de 3 anos, que ela havia deixado para trás sem querer. Guilherme, ela disse. Apenas o nome, como se o nome fosse a frase inteira. Oi, mãe. Ele respondeu com uma voz que era completamente diferente de todas as vozes que havia usado até então. Era a voz do menino. Não do executivo, não do homem controlado, não de quem havia aprendido a esconder tudo atrás da frieza. Era a voz de antes de tudo isso. Clara levou a mão até a boca. E então seus olhos se moveram. Passaram por Dona Helena, que estava de pé com aquela serenidade devastada de quem reencontra algo que acreditava perdido para sempre. E então chegaram em Lara. E pararam. O mundo inteiro pareceu pausar naquele segundo. Clara olhou para Lara com uma expressão que não era de surpresa. Era de reconhecimento. O tipo que dói porque confirma algo que você havia passado anos tentando não esperar para não se machucar se não acontecesse. Meu Deus! Ela sussurrou. Lara não conseguiu falar. Havia ensaiado mentalmente durante as últimas 4 horas alguma versão daquele momento. Havia pensado em perguntas, em frases, em formas de começar. Tudo havia evaporado. Você é a Lara, Clara disse. Não era pergunta. Como a senhora sabe meu nome? Lara perguntou com a voz que sai quando a garganta está apertada. Porque eu te dei esse nome. E então, Clara atravessou a soleira e abraçou a filha que havia deixado para trás, com 3 anos numa cidade, a 4 horas de distância, empurrada para longe, por uma ameaça que havia definido o rumo de 2 vidas sem que nenhuma das 2 tivesse escolhido isso. Lara ficou rígida por 1 segundo. Apenas 1 segundo. O segundo em que o corpo ainda não decidiu se vai aceitar ou se proteger. Depois alguma coisa cedeu. E ela abraçou de volta com a força de quem finalmente encontra um lugar que não sabia que estava procurando. Guilherme olhou para o outro lado da rua. Não por frieza. Para ter um lugar onde colocar os olhos enquanto sentia coisas que não havia se dado permissão para sentir em 40 anos. Dona Helena segurou o parapeito da porta com a mão trêmula e sorriu. Levou algum tempo até que os 4 conseguissem entrar na casa. Levou mais tempo ainda, até que as palavras voltassem. Clara fez café com aquele automatismo de quem precisa de algo para fazer com as mãos enquanto o coração trabalha em velocidade demais. A casa era pequena por dentro também, mas havia cuidado em cada detalhe. Havia livros, havia uma planta na janela. Havia numa das paredes uma única fotografia emoldurada que Lara reconheceu antes de se aproximar. Era ela, com 3 anos, dormindo. Você ficou com essa foto, Lara disse. Era a única que eu tinha. Clara respondeu da cozinha. Tirei no dia antes de ir trabalhar. Lara ficou olhando para a fotografia por um longo momento. Para aquela criança que não sabia que no dia seguinte o mundo ia mudar. Para a moldura simples que alguém havia escolhido para ela. Para a parede onde havia ficado todos esses anos. Por que você não procurou por mim? Ela perguntou. Não havia acusação na voz. Havia apenas a pergunta que havia esperado 20 anos para ser feita. Clara saiu da cozinha com 2 xícaras. Pousou-a sobre a mesa e ficou de pé por um momento antes de responder. Eu procurei, ela disse. Por anos eu procurei. Mas você havia sido adotada por uma família que não queria ser encontrada. E eu não tinha recursos, não tinha advogado, não tinha nada além de uma vontade que às vezes não é suficiente. Quem me adotou? Sua avó. Lara piscou. Minha avó sabia quem você era? Sua avó era vizinha de Rodrigo. Clara disse com aquela calma que só existe em quem já passou pela raiva e pela dor e chegou do outro lado. Quando fui embora, ele a convenceu a ficar com você. Disse que eu havia te abandonado, que não ia voltar. A peça que havia faltado a vida inteira de Lara encaixou com um estalo silencioso. A avó que havia criado ela com amor genuíno. A avó que nunca havia falado muito sobre Clara. Que havia desviado as perguntas com gentileza e dado outras coisas em troca. Carinho, presença, estabilidade. Que havia feito o melhor que podia com a versão da história que havia recebido.
que havia partido há 2 anos carregando a verdade que não havia tido coragem de contar. Ela não sabia que você havia sido forçada a ir embora? Lara perguntou. Não sei o que ela sabia. Clara disse. Sei o que eu sei. E o que eu sei é que passei 40 anos sendo a mulher que abandonou os filhos. Ela olhou para Guilherme, que estava sentado em silêncio com a xícara entre as mãos. Vocês dois. Você sabia que éramos irmãos? Lara perguntou. Não, Clara respondeu. Não sabia que Guilherme estava procurando por mim. Não sabia que vocês se encontrariam. Ela pausou. Mas quando Guilherme me ligou há 3 anos e me contou que você existia, que havia uma menina chamada Lara, que havia crescido na mesma cidade onde ele havia crescido, sem que nenhum dos dois soubesse do outro. Lara virou para Guilherme. Você sabia, ela disse. Não era acusação, era constatação. Eu sabia que Clara tinha uma filha. Ele confirmou com a voz baixa. Não sabia seu nome. Não sabia onde você estava. Mas quando você disse ontem que sua mãe havia ido embora quando você tinha 3 anos, você soube. Eu suspeitei. E não disse nada. Não sabia como dizer. Dona Helena observava a conversa em silêncio, com os olhos passando de um para o outro, como quem assiste a algo que deveria ter acontecido muito antes, e está aliviada que esteja acontecendo agora, ainda que tarde. Então, o que fazemos agora? Lara perguntou para a mesa, para ninguém específico, para todos ao mesmo tempo. Foi Clara quem respondeu, com aquela voz cansada e firme de quem sobreviveu a muita coisa e aprendeu que o futuro não se planeja, se escolhe. Agora vocês tomam o café antes de esfriar, ela disse. E depois a gente vê. E havia naquela frase simples, naquele convite ordinário para uma coisa ordinária como tomar café, toda a sabedoria de quem sabe que os grandes recomeços não começam com discursos. Começam com alguém colocando uma xícara na sua frente e dizendo, fica mais um pouco. Lara olhou para a xícara. Olhou para a mulher de cabelo grisalho, que havia atravessado décadas carregando 2 vazios com formato de filho. E ficou. O café esfriou na xícara de Lara sem que ela percebesse. Fazia 1 hora que os 4 estavam sentados naquela sala pequena, e o tempo havia adquirido uma textura diferente, densa e lenta, do tipo que acontece quando muita coisa precisa ser dita, e ninguém sabe bem por onde começar agora, que o começo já passou. Foi Dona Helena quem percebeu primeiro. Não pela expressão de Clara, mas pelo jeito como ela segurava a xícara, com os 2 dedos indicadores envoltos no cabo, como se precisasse do calor mesmo com o café já frio, como se o corpo estivesse pedindo aquilo que a voz ainda não havia pedido. Clara, Dona Helena disse com aquela gentileza direta que era a sua marca. Guilherme me disse que você está doente. Você vai nos contar o que está acontecendo? Clara pousou a xícara devagar. Lara olhou para ela. Guilherme olhou para a mesa. Havia algo no silêncio dele que Lara reconheceu como culpa. Não a culpa de quem fez algo errado. A culpa de quem sabia de algo há tempo demais. E ficou parado esperando a coragem aparecer. Eu tenho um problema no coração. Clara disse com a simplicidade de quem já passou pela fase de dramatizar. E chegou do outro lado. Não é novo. Eu sei há quase 2 anos. Ela olhou para Guilherme com uma expressão que era ao mesmo tempo gentil e firme. Foi quando entrei em contato com Guilherme pela 2ª vez. A primeira foi quando ele me encontrou. A segunda foi quando os médicos me disseram que eu precisava de uma cirurgia que eu não conseguia pagar. Lara fechou os olhos por um segundo. Você pediu ajuda a ele. Eu pedi. Clara confirmou sem desviar o olhar. E ele ajudou. Pagou tudo sem questionar. Ela pausou. Mas pediu uma coisa em troca. O quê? Lara perguntou, olhando para o irmão. Guilherme finalmente levantou os olhos da mesa. Que ela esperasse, ele disse. Que ela me desse tempo para processar tudo antes de contar para minha mãe. Antes de procurar você. Quanto tempo você pediu? 6 meses. E já faz quase 2 anos, Lara disse. Ele não respondeu. Não precisava. Clara olhou para a filha com aquela expressão de mãe que atravessa o tempo e a distância e todas as circunstâncias que a vida coloca no caminho. Eu não vim aqui cobrar nada de ninguém, ela disse.
Não vim pedir perdão, porque não sei se mereço. Não vim explicar, porque explicação não desfaz o que foi vivido. Ela respirou fundo. Vim porque, quando os médicos disseram que a cirurgia havia funcionado, que eu ia ficar bem, a primeira coisa que senti não foi alegria. Foi uma urgência. De ver os dois antes que a vida decidisse por mim que não havia mais tempo. Dona Helena estava com os olhos úmidos novamente, mas desta vez havia neles algo além da dor. Havia aquele tipo específico de alívio que só existe quando você entende que a história que achava que conhecia tinha na verdade um final diferente do que o que você havia aceitado. A cirurgia funcionou. Lara repetiu: "Você está bem." "Estou bem." E havia naquelas duas palavras uma enormidade que a sala pequena mal conseguia conter. Lara ficou olhando para a mãe por um longo momento. Para o cabelo grisalho, para os olhos claros que eram os seus, para as mãos que haviam colocado uma fotografia numa moldura e a haviam pendurado na parede de uma casa pequena por décadas, como quem acende uma vela para alguém que partiu, mas que você recusa a deixar ir de vez. Havia raiva guardada em algum lugar dentro dela. Havia perguntas que ainda não tinham resposta. Havia anos de vazio que não iam ser preenchidos numa tarde de café frio, numa sala com 4 pessoas tentando encontrar o jeito de se tornar família, depois de nunca terem tido a chance de ser. Mas havia também aquilo que Lara sempre havia sido. Aquilo que nenhuma ausência havia conseguido tirar dela. Aquilo que havia feito uma garçonete sobrecarregada parar tudo para sentar ao lado de uma senhora desconhecida com as mãos trêmulas. A capacidade de olhar para alguém que está sozinho e decidir ficar. "A senhora tem um quarto sobrando nessa casa?" Lara perguntou. Clara piscou. "Tenho." "Por quê?" "Porque eu aceitei um trabalho de cuidar de alguém." Ela disse com os olhos indo brevemente para Dona Helena e voltando para Clara. "Mas acho que os cuidados podem ser divididos." O silêncio que veio depois era o melhor tipo de silêncio. Era o tipo que não precisa ser preenchido porque ele mesmo já é a resposta. Guilherme olhou para Lara com uma expressão que levou alguns segundos para ela reconhecer. Era admiração. Não a admiração calculada de quem vê valor numa aquisição. Era a admiração simples e desarmada de quem reconhece em outra pessoa algo que gostaria de ter mais dentro de si mesmo. "Você é impossível", ele disse. "Você também", ela respondeu. E pela primeira vez naquele dia, algo próximo de um sorriso atravessou o rosto dele. Real, sem esforço. Do tipo que aparece quando a pessoa não estava planejando sorrir. Dona Helena olhou para Clara. Clara olhou para Dona Helena. Entre as duas havia 40 anos de história interrompida. Havia um irmão que havia feito escolhas que nenhuma das duas havia pedido. Havia culpa que não pertencia a nenhuma delas e que tinha ficado pousada sobre as duas assim mesmo, do jeito que a culpa costuma fazer quando não encontra o dono certo. "Eu deveria ter procurado mais", Dona Helena disse com a voz baixa. "Você não sabia o que eu sei?" Clara respondeu. "Sabia que você não era o tipo de pessoa que abandona. Às vezes isso não basta." "Não", Dona Helena concordou. "Mas agora basta que você esteja aqui." Clara levantou da cadeira devagar, foi até a cozinha e voltou com o bule. Encheu as xícaras frias, sem perguntar se alguém queria mais. Era um gesto pequeno. Era o gesto de quem está dizendo, sem palavras, que desta vez não vai embora, que desta vez fica. Os 4 tomaram o café em silêncio. Mas era um silêncio que respirava, que tinha espaço para o que havia sido e para o que ainda ia ser. Para as perguntas que ainda precisavam de respostas e para as respostas que iam demorar. E para os dias que vinham pela frente, onde nada ia ser simples, mas onde nenhum deles estaria mais sozinho carregando o peso de uma história que havia sido construída em cima de um segredo que alguém havia guardado no lugar errado. Quando o sol começou a baixar lá fora, Guilherme foi o primeiro a se levantar. Ficou de pé por um momento olhando para aquelas 3 mulheres ao redor da mesa pequena e sentiu algo que havia esquecido completamente como reconhecer. A sensação de estar num lugar que é seu. "Eu vou precisar de um hotel aqui perto", ele disse. "Não vai", Clara respondeu sem levantar os olhos da xícara. "Tem quarto."
Ele ficou parado. Você tem certeza? Clara finalmente olhou para ele. E havia naquele olhar 40 anos de distância, tentando se dissolver numa tarde só. Havia a mãe que não havia conseguido ficar. Havia o filho que havia aprendido a não precisar. Havia tudo que tinha ficado no meio do caminho entre os dois, sem que nenhum dos dois houvesse escolhido que ficasse ali. Tenho certeza, ela disse. Já desperdicei tempo suficiente. Guilherme assentiu. Devagar, com aquele movimento de cabeça de quem está dizendo sim para muito mais do que a pergunta que foi feita. Naquela noite, pela primeira vez em 40 anos, Clara não dormiu sozinha numa casa silenciosa. Havia vozes no corredor. O barulho suave de alguém esquentando água na cozinha. A voz de Dona Helena pedindo um cobertor a mais. Lara respondendo de um cômodo que ela ainda estava descobrindo como era o seu. Eram os sons de uma família montando. Não do jeito que as famílias são montadas quando as coisas acontecem na ordem certa. Do jeito que são montadas quando as coisas acontecem na ordem possível. Com remendos visíveis e peças que não encaixam perfeitamente e espaços que vão demorar para ser preenchidos. Mas montando. Lara ficou acordada por um tempo depois que a casa ficou quieta. Olhava para o teto de um quarto que não era o seu ainda, mas que já tinha cheiro de lugar habitado com cuidado. Pensava na avó. Pensava em tudo que havia sido guardado, e em tudo que havia sido perdido, e em tudo que havia sido encontrado num restaurante barulhento, numa tarde comum, porque ela havia parado para sentar ao lado de uma senhora com as mãos trêmulas. Pensava que a vida tem um jeito cruel e generoso ao mesmo tempo de guardar as coisas certas para o momento em que você finalmente para de correr rápido demais para vê-las. Ela havia parado. E tudo havia encontrado o caminho. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela cortina branca da janela, foi Lara quem levantou primeiro. Foi até a cozinha. Fez café. Esquentou pão. Pôs a mesa para 4 pessoas com aquela naturalidade silenciosa de quem não precisa de instrução para cuidar. Clara apareceu na porta da cozinha e ficou parada por um momento olhando para a filha que havia crescido sem ela e havia se tornado alguém que ela teria escolhido conhecer, mesmo se não houvesse nenhum laço de sangue entre as duas. Bom dia, Lara disse sem virar. Bom dia. Clara respondeu com uma voz que ainda estava se acostumando com o som daquelas 2 palavras ditas para a filha dentro da própria casa. Sentaram-se. Depois vieram Guilherme e Dona Helena. E os 4 tomaram o primeiro café da manhã juntos, sem que ninguém precisasse explicar por que aquilo era importante. Todos sabiam. Às vezes a vida leva 40 anos para acertar o que errou em 3, mas quando acerta, acerta inteiro. Até a próxima história emocionante.